Ontem, o pessoal tinha chegado em Brasília, né? Então tivemos aí uma espécie de ato, não sei se dá pra chamar de, não sei se chama de manifestação de ato, enfim. Tava todo mundo lá em Brasília, mesmo debaixo de chuva, tava assim, um tempo muito ruim, mas mesmo assim as pessoas foram às ruas para mostrar o apoio à causa, mostrando que não importa se tem um tempo bom, um tempo ruim, a população brasileira direita tá nas ruas, sabe? Não tem pra onde correr. Eu achei bem pertinente aproveitar o encerramento, e acabou virando notícia na imprensa, cobrar a CPI do Master e criticar Lulinha durante o ato em Brasília. Mas principalmente a questão da CPI do Banco Master. Sei que o ato tem como ponto central a questão da anistia, as maldades que estão sendo feitas contra Bolsonaro, as vítimas do 8 de janeiro. Mas a gente sabe também que a questão do pele da dosimetria, que não é anistia de jeito nenhum, ele deve entrar agora na primeira sessão do Congresso, que é aquela sessão que analisa os vetos para derrubar o veto do Lula, né? Que foi um veto totalmente performático, a gente sabe disso. Então, isso meio que já anda. E se tivesse pegado essa manifestação para no final só bater na tecla de novo de anistia e tudo mais, eu entendo que a pauta é importantíssima, mas com o parlamento que nós temos e o cenário que temos diante de nós, eu não sei se é uma pauta, aquela típica pauta assim, será que tem chance de você conseguir avançar com isso neste momento? Mas colocar o Banco Master em destaque, a CPI do Banco Master em destaque, eu acho que isso pode ser interessante. Você colocar um pouco de pressão também no parlamento e falar, olha, a gente está caminhando, né, não chamar inclusive de Acorda Brasil, para além. Todas as maldades que vocês estão fazendo, que vocês estão deixando claro que vocês não querem consertar, né? Querem que o povo continue realmente sofrendo na cadeia por crimes que eles não cometeram. Mas vamos tentar então, já que vocês aí estão tão interessados em punir pessoas, vamos para cima do Banco Master. Achei bem a calhar, sabe? Colocar essa pauta na caminhada que terminou, né, no ato de ontem. Aí, por conta do tempo de ontem, se vocês forem na internet e pensarem no Google, e eu não quero ficar nervoso logo no começo do vídeo, então só trouxe duas coisinhas que eu já acho que é suficiente, e aí vocês podem acreditar em mim ou não, mas vocês vão notar que os principais jornais do país, que nunca dão atenção a nada que a direita faz, e também não estavam muito interessados em cobrir, em especial, as pautas deste movimento, os jornais resolveram começar a falar, não porque ontem ia ter o ato, ia terminar, não, porque caiu um raio. Ontem caiu um raio, pessoas ficaram feridas, e os políticos foram visitar, o próprio Nicolas foi visitar, outros políticos foram também, ver como é que o pessoal tá todo mundo de boa. E aí a imprensa brasileira resolveu gastar toda a sua... Toda não, ainda citou uma coisa ou outra, tipo, pediu aqui CP do Banco Master, falou isso, mas a maior parte da energia da imprensa foi gasta, a maior parte das matérias da imprensa seguiram na linha para falar do raio que caiu na caminhada. Tanta coisa para falar, tinha que falar do raio. Aqui um exemplo. Raio atinge apoiadores de Bolsonaro em Brasília. Aí, tá ali o Gerson Camarote. As lideranças do evento, especialmente o deputado Nicolas Ferreira, deveriam ter suspendido o evento para dar segurança aos liderados. Aí o Vanguard tem que falar o seguinte, Camarote, vamos empregar o mesmo pensamento em jogos de futebol com transmissão ao vivo? Vamos empregar o mesmo pensamento em shows, Rock in Rio, desfile no Sambódromo, topa? Aí ninguém nunca fala disso. E se acontecer alguma coisa, foi uma lástima. É capaz até de fazer piada. Uma coisa que me veio aqui na cabeça, que eu não tinha pensado antes, invasão de terra, aqui, a tragédia das chuvas em São Paulo. Você vê a porcaria que é a Rede Globo. Fevereiro de 2023, teve realmente sim, chuvas fortes no litoral de São Paulo. Desmoronamentos, pessoas que chegaram até a falecer. Aí a Globo começou perseguindo pessoas, inventando uma fake news que tinha gente vendendo água a R$ 93, o que era mentira. A Globo colocou pra uma galera e perseguir esta senhora. Mas o ponto não é esse, o ponto é o seguinte, exatamente o mesmo G1, aqui embaixo, como vocês podem ver, antes do temporal, o jornalistazinho fez piadinha, fez pouco do ocorrido, soltou emoji. Aqui, não se assuste, continue animado, vai dar tudo certo. Olha a carinha dando risada. Dá tudo certo. Foi uma tragédia. Pessoas faleceram. Então, assim, a mesma Globo que quer dar lição de moral, que não tinha que ter feito isso, porque a intempérie do temporal da chuva tinha que ter parado. A mesma Globo que tem as mãos sujas de uma tragédia que ceifou vidas, é dar lição de moral. E o que a Globo fez na época? A Globo deletou o vídeo. Não na hora, mas depois das chuvas. E eu soube disso como? Porque na hora que a gente estava fazendo atos e tudo mais, por alguma razão, eu fui abrir o link para alguma coisa, e quando eu abri aqui o link do Pedro Burgos, o vídeo não existia mais. O tweet foi deletado. Só que eu tinha esses vídeos salvos porque eu dei play na época em vídeo. Então, pra gente salvar o que a Globo fez. Então, quando se fala de chuva, sabe, de pessoas, né, sei lá, sendo alvo de alguma consequência, a Globo tinha que pedir perdão a Deus. Porque no caso da Globo, que ela relativizou a chuva, pessoas morreram.
Então, assim, se tem alguém neste país que não pode falar um ai, é a Rede Globo. A Rede Globo, pelo contrário, ela precisa ser punida. Ela precisa ser responsabilizada. Deixa eu ver se eu clicar aqui o que é que aparece, ó. Não tá logado no Twitter aqui nesse navegador. Aí, ó. Só aparece o link. E se eu clicar o link, ó. Ih, esta página não existe. Essa é a Globo. Essa é a Globo, que quer dar liçãozinha de moral. Precisa ser responsabilizada. Aí, não só a Globo, também veio o PT. Um raio caiu na manifestação e deixou dezenas de bolsonaristas feridos. Nem Deus aguenta mais essa raça maldita. Foi bem. O Out of Context, Web Como Diz, não diz. O Brasil é o país com a maior incidência de raios no mundo. Qualquer um pode ser vitimado. A única raça maldita é de militantes. Aí ele coloca a notícia de 2019. Menino morre após ser atingido por raio em acampamento do MST na Grande BH. E aí a gente pode falar a mesma coisa da esquerda, do MST, que Deus também não aguenta mais eles. Até Deus já tá levando. É assim que se trata. Petista, né? O Amai petista mesmo, assumido. O Amai petista. É isso que eu digo pra vocês. Divergência de dente pode ter mil e umas, mas o petista, ele não aceita nem a sua existência enquanto ser humano. Ele não quer nem que você esteja vivo. Isso é o PT. Isso é o PT. Esses são os apoiadores do Lula. Outra coisa que dá pra bater o martelo, ao final dessa questão da caminhada, junto aí ao ato, também teve o ato de São Paulo, é que isso acabou por gerar um movimento grande de rede social, muita gente comentando sobre a situação, os conteúdos viralizaram bastante, e aí, independente de como o pessoal usou isso, se muita gente que estava lá estava por puro oportunismo, estava por amor à causa, etc., o que dá pra falar de concreto? O Túlio escreveu o seguinte: Nicolas ganhou aproximadamente 1,5 milhão de seguidores na outra rede até agora, isso no Instagram. Otávio Gaia ganhou bastante também. Flávio Bolsonaro, tem aumentado gradativamente, além de já estar ultrapassando o Lula nas pesquisas. Isso significa que a galera que tinha certa resistência com esses parlamentares não tem mais. Furamos a bolha e a esquerda está se mordendo de nervoso. E isso é algo extremamente real. As pessoas que participaram, se engajaram nesse processo, eles realmente cresceram. E isso eu acho que é uma pequena pitada, sabe? Um pequeno tempero, um aperitivo do que nós podemos esperar para este ano. Eu acho que é um claro sinal que a direita brasileira segue firme, forte e engajada. E, acima de tudo, que as pautas da direita, elas movimentam a população. Se essas pessoas estão ganhando seguidores, os deputados, Nicolas, Flávio, Gaia, que ele cita aqui, porque o que eles estão falando está ressoando no coração das pessoas. É por isso que eles estão sendo seguidos. A esquerda não está fazendo alguma coisa para esse tipo de repercussão? Então acho que é mais um indicativo do que esperar do resultado das eleições deste ano. Eu acho que vai ser um crescimento da direita. E obviamente que esse crescimento da gente vai ser utilizado também por toda a classe política, independente do interesse que o pessoal possa ter nessa marcha, ato, para eleger pessoas, né, nas eleições. Chegar agora em outubro e a gente sair com uma grande bancada na Câmara, no Senado e o Flávio Bolsonaro eleito. Pegando o gancho de números, quando você olha os últimos 50 dias, Flávio Bolsonaro cresceu mais de 30%. Então, mais ou menos 32%. Aqui foi 48 dias, porque antes eu lembro do perfil do Flávio quando estava com menos de 6 milhões de seguidores. Mas enfim, desde isso, e menos de 6 milhões foi antes dele se lançar como candidato, isso daqui eu acho que é porque ele deve ter pegado os números do Social Blade, que é o que tem disponível até hoje. Mas enfim, o Flávio já cresceu 2 milhões de seguidores. O perfil do Flávio Bolsonaro, inclusive, ultrapassou o perfil da Michelle Bolsonaro, que era um perfil muito engajado. Estou colocando aqui só para você ter, assim, em termos de escala, como as coisas estão caminhando. E até as eleições, Flávio Bolsonaro, nosso presidente, imagine. Eu acho que... Não vou ser muito otimista, não. Porque, sabe, você às vezes é otimista demais, aí às vezes pode dar errado. Mas eu estou muito otimista. É só isso que eu ia falar. Eu estou muito otimista, sabe? Saio desse fim de 2025, porque eu sei que a gente já tem 2026, mas como o ano legislativo ainda não começou, e a gente ainda tá banco, mas tudo começou lá atrás, saio de 2025, vai ser o final dessa semana, bem otimista, bem otimista. Todos os principais flancos de batalha, eu acho que o bolsonarismo venceu. Tem vários abertos ainda, mas as batalhas que já encerraram, eu acho que o bolsonarismo saiu vitorioso. Estou otimista. Já tempo que eu não estava otimista desse jeito, viu? Vou ser muito sincero e honesto. Continuando com o meu otimismo, Flávio Eduardo, então, em Israel, independente do que eles também estão fazendo lá ou não, mas seguindo essa lenda, o que dá pra bater o martelo? Bom, eles tiraram uma foto com o embaixador argentino em Israel, qual é o nome dele? Axel Vanish, assim que se pronuncia. Tá tirando lá uma fotinha, e tá compartilhando o Javier Milei, e quer queira, quer não, rapaz, todo apoio é bem-vindo. E vocês sabem que eu não sou nada fã do Milei. Todo apoio é bem-vindo. Todo apoio é bem-vindo. Eu acho que quando chegar no período eleitoral, se já tá agora com esse apoio, eu acho que no período eleitoral,
talvez a eleição brasileira se torne um dos maiores palcos do planeta e não por nada. A gente tem toda a importância do Brasil no contexto, né, do mundo hoje, que se divide no Ocidente versus China versus Rússia, que não precisa para colocar os dois no mesmo bloco, né? Essa divisão nova aí que Trump vem impondo é o planeta, e o Brasil, com seu potencial agrário, pecuário, né, também, de carne, a JBS sendo investigada, a questão dos minerais críticos, e como a maior e principal nação da América Latina como um todo, meu amigo, em 2022 a gente viu que todos os países tentaram meter o dedo aqui, só que contra Bolsonaro. Eu acho que as principais lideranças de direita do mundo, nesse momento, que só fazem crescer, eu acho que estarão ao lado do Brasil, viu? Para por aqui? Não, por isso que eu tô falando que eu tô muito otimista. General Mike Flynn, lá dos Estados Unidos. Não coloquei a tradução, né? Então, basicamente, o George ali, ele tá trazendo números, colocando aquela pesquisa que o Flávio aparece com 48% na frente do Lula, da Futura. E aí o general Flynn, cara, essa eleição é incrivelmente importante. As consequências da vitória da liberdade, da democracia, são imensas para a população brasileira. Enfim, né? Como foi, basicamente, para os venezuelanos. É vital, não apenas para todo o hemisfério sul, né? O hemisfério sul, como para o mundo. As eleições brasileiras, é importante para todo mundo. Pense. Primeiro, a votação, né, pela liberdade. Assim, votar pela liberdade é votar contra o comunismo. 2. Votar contra o comunismo é votar contra o globalismo. Votar contra o globalismo é votar por todas as liberdades, né? Por todos os amantes da liberdade do planeta Terra. Para por aqui. Não! Tommy Robinson. Gente, isso aqui é tudo das últimas horas. Dia 25, 24, 25. Nas últimas 48 horas. Não tô pegando postagem antiga, não. Só nas últimas horas. Tommy Robinson, das principais lideranças da direita do Reino Unido. Ali, ó. A família Bolsonaro pode dar a volta por cima após a perseguição transparente do regime socialista de Lula, que condenou Bolsonaro a 27 anos por um tribunal de fachada. Agora o filho do Jair, o Flávio, está muito à frente nas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026. Quero controlar o meu otimismo, viu? Flávio Bolsonaro quer crescer mais antes de fechar apoio do Centrão. Rapaz, do jeito que tá, assim, vai levar no primeiro turno, né? Aí realmente já tá esculhambando, Flávio.